Você se considera dedicado? Saberia me dizer qual é a diferença entre uma pessoa dedicada e uma pessoa teimosa? Eu já falei sobre dedicação nesse canal, mas hoje não vamos falar sobre coisas boas, e sim sobre um veneno que te consome com o tempo. Vamos entender um pouco sobre a teimosia com o fim humano. O episódio começa mostrando o Finn e o Jake, e eles estavam todos arrebentados da última aventura. Quem diria que pular de pássaros não seria uma boa ideia, né? Acontece que o Jake tinha contratado um monte de enfermeiras palhaços. Enfermeiras bem estranhas, para não falar outra coisa. E essas enfermeiras começam a fazer o tratamento dos beijos com o Finn. E ele logicamente ficou desconfortável com isso, porque quem além do Jake gostaria de uma coisa dessas, né? Acontece que as enfermeiras tentam forçar esse tratamento no Finn. E ele até tenta fugir, mas a enfermeira fala de uma forma incrivelmente bizarra e assustadora que esse era o único jeito do Finn melhorar. E o Finn fica maluco com isso e diz que vai atrás das lágrimas de um ciclope que podem curar qualquer ferida. Aqui o Finn sai atrás das lágrimas, mesmo ainda estando bem machucado. Tudo isso porque ele queria provar que o jeito dele era o melhor. E ele encontra seu primeiro desafio, um tronco de árvore que diz a ele que teria que escolher um caminho. O caminho da esquerda da calvície eterna ou o da direita em que federia para sempre. O Finn até pergunta se não existem outras formas, mas o tronco diz a ele que tem que escolher. Esse é o único jeito. Ouvindo isso, o Finn entra em um devaneio de loucura. Ele quebra o tronco e diz que o seu próprio jeito era o melhor, e abre um caminho à força no meio de uns arbustos espinhosos. E então o Finn se encontra com um arbusto na beirada de um rio. E esse arbusto fala pro Finn que não daria para atravessar o rio, porque a água era ácida e tinha vários monstros no rio. Mas o Finn é teimoso e fala que deve haver outro jeito de atravessar o rio. Mesmo assim, o arbusto retruca ele dizendo que não tem outro jeito. Depois de ouvir isso, o Finn enlouquece de vez. Ele arranca o arbusto e começa a atravessar o rio com ele, mesmo queimando todo e tomando inúmeros choques de enguias. Agora eu queria que vocês prestassem atenção nessa atitude do Finn. Ele está se sacrificando sua integridade física e a dos outros, só para provar que seu jeito é o melhor. Mesmo falhando, ele insiste no erro. Isso não é dedicação, é burrice. Continuando o episódio, depois de atravessar o rio, o Finn se encontra com um homenzinho cabeludo, esse que pede ajuda ao Finn. Ele só queria ajuda para pegar a roda de seu carrinho, estava preso em cima de uma árvore. Mas o Finn, já louco das ideias, pega o carrinho cheio de melões e joga em cima da esposa do homem. E aqui ele finalmente percebe o quão insano ele estava sendo. Ele queria tanto fazer as coisas do jeito que ele achava melhor, que isso acabou deixando ele cego para as consequências. Esse é o ponto do vídeo. Uma pessoa dedicada insiste depois de errar ou falhar, mas ela é inteligente o bastante para pelo menos mudar de estratégia e tentar acertar ou se adequar àquela situação. Mas alguém que se envenenou com a teimosia só vai decair, porque acha que seu jeito é o melhor e está acima de todos. Acredita que os fins justificam os meios, e insiste nos mesmos erros. Vocês entendem como isso é problemático? Como é um veneno cruel? Vejam o Finn, ele toma uma série de ações que acabaram machucando ele próprio ou machucando os outros. Realmente alguns queriam impor coisas sobre ele, mas talvez aqueles eram os únicos jeitos que eles conheciam. Eu acredito que sempre haja outro jeito para uma situação, mas o Finn insistiu no erro, e ele só foi um idiota e tentou forçar tudo. Isso porque ele queria provar que estava certo a qualquer custo. E voltando ao episódio, o Finn percebe que estava sendo um idiota, e até canta uma musiquinha sobre estar enganado. Embora isso não mude em nada as coisas que ele fez, admitir o erro já é um começo. Aqui, coincidentemente, o Finn acaba encontrando o Ciclope mágico. Só que ele já não queria mais as lágrimas. Ele só queria ir para casa. Mas nesse caso, como se o Karma estivesse tentando ensinar algo para o Finn, o Ciclope era igual a ele uns minutos atrás, e estava certo de que o Finn queria roubar suas lágrimas. Mesmo o Finn negando, o Ciclope diz que faria do seu jeito, e bate no Finn. O Finn aqui estava vendo um reflexo do que ele tinha feito. Tinha sido teimoso. Se fosse a vida real, essa história acabaria aqui. Mas como é um desenho, o Finn vira uma brecha para atacar o Ciclope. Nisso, a lágrima mágica cura seus ferimentos, e ele pega a cabeça do Ciclope, e volta por todos os lugares que ele passou curando todo mundo. Pelo menos isso mostra que ele se arrependeu do que fez, e conseguiu se redimir.
E ao voltar para casa, ele oferece as lágrimas mágicas para o Jake. Mas o Jake prefere continuar naquele tratamento esquisito dos beijos. E o Finn respeita isso, porque agora ele entendia que às vezes nem tudo seria do jeito dele. E estava tudo bem com isso, porque não existe realmente um jeito certo de fazer as coisas. Tudo pode ser resolvido de várias maneiras, e agora o Finn entendia isso. Que episódio, hein? Espero que vocês tenham entendido o meu ponto, e esse vídeo foi muito legal de fazer. E eu queria pedir uma coisa agora no final do vídeo. Se você está assistindo até agora, se inscreve e deixa o like, porque isso me ajuda muito e com certeza você vai achar outros vídeos que te agradam. Enfim, eu sou o Rick e eu só quero conversar com vocês.